Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de exercícios. O tema dos exercícios de hoje será calor latente e transições de fase. Vamos ver o primeiro exercício? Olha, explique como o patins consegue deslizar no gelo. Gente, essa questão ela é bem simples de se resolver. Por quê? O que acontece? O patins de patinação no gelo, ele tem uma lâmina, tá? Essa lâmina, junto com o seu peso, quando você sobe em cima do gelo, você tem o seu peso e a lâmina, ela tem a ponta muito afiada, né? Essa pontinha da lâmina aí, ela exerce, juntamente com o seu peso, uma grande pressão sobre o gelo. O gelo está em estado sólido, mas quando você pisa com essa pressão, você aumenta a pressão, então você está a uma determinada temperatura, tá? E uma determinada pressão, está no estado sólido. Quando você pisa, você aumenta essa pressão e momentaneamente aquele gelo ele passa para o estado líquido, lubrificando o espaço que você irá passar, tá? Por isso que o gelo é escorregadio, porque quando você pisa nele, momentaneamente você está aumentando a pressão, né? No caso do patins isso ocorre muito melhor, de uma maneira muito mais eficiente, tá? E você derrete, criando a água, que vai lubrificar o patins para ele poder deslizar em cima do gelo, tá? Então, momentaneamente, isso daqui se torna água, tá? E lubrifica o patins para que você deslize sem atrito, com menor quantidade de atrito, tá? Então ocorre no patins uma transição de fase. A partir do momento que você passou com o patins, aquela água que estava no estado líquido diminui a pressão e volta para o estado sólido. Esse fenômeno é conhecido como regelo, tá? Provavelmente, se você pesquisar sobre regelo no Google ou no YouTube, você vai ver vídeos em que as pessoas fazem um experimento que é colocar dois pesos em cima de um bloco de gelo e esses dois pesos estarem amarrados por um barbante. Esses dois pesos aumentam a pressão, né, do barbante. Esse barbante ele derrete o bloco de gelo e ele atravessa o bloco de gelo por completo, sem cortar o bloco de gelo, porque à medida que ele termina de passar, aquele gelo que ele derreteu recongela novamente. Nesse exercício, o examinador está perguntando qual é a energia necessária para poder derreter 200 gramas de gelo, sendo que esse gelo estava com uma temperatura inicial de menos 5 graus. Tá? Ele te dá o calor específico do gelo, o calor latente de fusão e te diz que a pressão atmosférica no local é de 1 atm. Tá? Você pode imaginar esse exercício como sendo o exercício para você calcular a quantidade de calor que você precisa para derreter o gelo do coração do seu corpo. Então aqui a gente já sabe que 1 atm, qual que é a temperatura de transição? É de a temperatura final, então, que vai ser a temperatura de transição, porque ele só está perguntando a quantidade de calor necessária para derreter, ele não está pedindo para aquecer, tá?
Então, a temperatura de transição a 1 atm é de 0 graus Celsius, ok? Então, a gente tem aqui que calcular esse calor. Vai ser o calor sensível para derreter, para esquentar ele de menos 5 até 0 graus Celsius. E mais o calor da transição de fase, tá? O calor latente associado à transição. Beleza? Então aqui, o calor sensível necessário, a gente já viu na outra aula, mc vezes ΔT, tá? Vamos verificar se todo mundo está na mesma unidade. Aqui eu tenho grama, o calor específico do gelo eu tenho quilograma, então eu tenho que transformar. Tem o grau Celsius, e aqui grau Celsius. Tá? Então a única coisa que eu tenho que transformar é a massa de gelo. Bom, então vamos ver aqui. A massa de gelo, 200 gramas, é a mesma coisa que 0,2 quilogramas. O calor específico do gelo é de 2.990 joules por quilograma por grau Celsius. E a temperatura final é de 0 e a temperatura inicial é de menos 5. Então, eu aqueci 5 graus, né? Então, meu ΔT é de 5 graus Celsius. Ah, professor, não é menos 5? Não, porque eu saí de menos 5 e fui para 0. Então, eu aumentei 5 graus. Então, o ΔT não pode ser negativo. Ele é positivo. É um aumento de temperatura. Grau Celsius corta, quilograma corta. Então, o calor necessário, 0,2 vezes 5. Isso vai dar 1. Então, vai dar 2.090 joules, tá? Esse é o calor sensível para aquecer. E, uma vez que ele chegou na temperatura de 0 graus Celsius, então esse calor foi para eu aquecer até 0 graus Celsius, agora eu vou derreter o gelo, tá? Então agora, sim, você vai derreter o gelo do coração do seu crush, tá? Então, o calor da transição, ou calor, vamos chamar aqui de fusão, né? Ele vai ser a massa de gelo vezes o calor latente da fusão. Então, o calor gasto para fundir essa quantidade de gelo vai ser 33,5 vezes 10 elevado a 4 joules por quilograma, e a massa é 0,2 quilogramas, né? Vezes 0,2 quilogramas. Quilograma corta com quilograma. Então, calor gasto na fusão, 0,2 vezes 33,5. Isso aqui vai dar 0, vai 1, 2 vezes 3, 6, 7. 2 vezes 3, 6, né? Então vai dar 67 vezes 10 elevado a 4 joules. O calor total vai ser a soma dos dois, né? 67 joules. 67 vezes 10 elevado a 4. Isso aqui vai dar 67. 670 mil joules. Se eu somo com essa energia, né? Então o calor total
energia total gasta será de 672.090 joules. Ok? Difícil? Não. Bem simples, não é? Nesse exercício, o examinador está dizendo que ele misturou um calorímetro ideal, tá? Então não tem troca de calor com o meio ambiente, gelo fundente, 100 gramas de gelo fundente com 100 gramas de água a 90 graus Celsius. E ele vai te perguntar qual que é a temperatura de equilíbrio. Bom, algumas considerações aqui. Ele não precisa falar a temperatura que está o gelo, porque se ele já disse que o gelo está fundente, significa que ele está exatamente na temperatura de transição, na temperatura de fusão, tá? Então o gelo está fundindo já. Então a temperatura inicial do gelo é de 0 graus Celsius. Isso aí a gente já pode anotar. A massa de gelo é de 100 gramas, que é a mesma massa da água. Ok? A temperatura inicial da água vai ser de 90 graus Celsius. E ele pergunta qual que vai ser a temperatura depois de estabelecido o equilíbrio térmico. Ou seja, a água da massa, a temperatura da água de massa, a temperatura da massa de água com a temperatura da massa de gelo, as duas se igualarem. Bom, vamos analisar o que está ocorrendo aqui. Você tem a água cedendo calor para o gelo. Ou seja, o gelo está recebendo calor enquanto a água está perdendo calor. A água, então, como está no calorímetro ideal, não tem fluxo de calor para fora e nem recebe calor de fora para dentro. Então, todo o calor recebido pelo gelo tem que ser igual ao calor cedido pela água. O gelo ele já está fundente. Então, o que vai acontecer com esse gelo? À medida que ele vai recebendo calor da água, ele vai derretendo, até que vai derreter por completo e ele vai passar a esquentar. Então, aqui o calor recebido pelo gelo é o calor gasto aí na fusão, mas o calor sensível desse gelo, dessa massa de gelo, depois que ele virar água. Isso tem que ser igual ao calor cedido pela água, que é completamente calor sensível, né? Então, vamos aqui. O calor gasto na fusão, ele é... A outra coisa também, que eu não anotei, o calor latente de fusão é de 80 calorias por grama. E o calor específico da água é de 1 caloria por grama para cada grau Celsius. Tá? Então, o calor latente de fusão é 80 calorias por grama. Eu vou ter, então, 100 gramas vezes 80 calorias por grama. Isso vai dar 8.000 calorias. E o calor sensível do gelo, quem que é? O calor sensível do gelo vai ser a massa de gelo. Então, 100 gramas de gelo. Agora, o gelo ele já derreteu, ele já virou água. Então, o calor específico dele vai ser o mesmo da água, dessa massa. Então, vezes 1 caloria, né? Grama, as unidades são as mesmas. E eu quero saber qual que vai ser a temperatura de equilíbrio, que é a final. Só que uma vez que ele derreteu, a temperatura inicial dele vai ser 0 graus Celsius.
menos zero. Então, o calor sensível do gelo, temperatura de equilíbrio menos zero, temperatura de equilíbrio, vezes 100, 100 vezes a temperatura de equilíbrio. E quem que é o calor cedido pela água? Agora, o calor cedido pela água, ele vai ser a massa da água, 100 gramas. O calor específico da água está em gramas também, vezes 1, vezes a temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final da água, menos a temperatura inicial, que é de 90 graus Celsius. Então, o calor cedido pela água, 100 vezes a temperatura de equilíbrio, menos 100 vezes 90, que vai dar 9.000. Bom, então eu tenho esse e esse. A soma desses dois tem que dar exatamente igual a esse daqui. Pessoal, lá no outro take, eu me enganei por um valorzinho aqui. O calor recebido pelo gelo ele tem que ser igual a menos o calor cedido pela água, tá? Eu tive essa pequena falha aí, porque o calor recebido, se ele for igual ao calor cedido, o calor cedido é negativo. E o calor recebido tem que ser positivo, tá? Como a gente já falou lá nas aulas passadas, sempre que recebo calor, calor positivo. Sempre que eu cedo calor, calor negativo. Então não tem como o calor recebido ser igual ao calor cedido, porque o sinal vai estar trocado. Por isso que tem que ter o sinal de negativo aqui, tá? Então, sinal de negativo aqui. Então, se a gente pega o resultado lá, que a gente chegou, o calor de fusão era 8.000 calorias. O calor sensível do gelo é 100 vezes a temperatura de equilíbrio em calorias. E o calor cedido pela água é 100 vezes a temperatura de equilíbrio menos 90. Como o sinal está trocado, aqui fica menos 100 vezes a temperatura de equilíbrio mais 9.000. Bom, agora é só resolver essa equação do primeiro grau. Isolamos a temperatura de equilíbrio de um lado e a gente consegue saber o valor dela. Então vamos passar esse 100 para cá e o 8.000 a gente passa para cá, com o sinal trocado. Então vamos ficar 100 vezes a temperatura de equilíbrio, menos 100 passa para cá com mais 100 vezes a temperatura de equilíbrio. Isso aqui é igual a 9.000 menos 8.000, porque o 8.000 passa para lá com o sinal trocado. 100 mais 100 vai dar 200 vezes temperatura de equilíbrio. Isso aqui é igual a 9.000 menos 1.000 vai dar 1.000. Então, minha temperatura de equilíbrio, passo para cá o 200 dividindo, 1.000 dividido por 200, que é 10 dividido por 2, a temperatura de equilíbrio vai dar 5 graus Celsius, ok? Então, se você misturar 100 gramas de água fervente, não, água a 90 graus, com 100 gramas de gelo fervente, a temperatura de equilíbrio, a temperatura depois de restabelecer o equilíbrio, ok? A água vai ceder calor para o gelo vai derreter e a partir daí a água vai continuar diminuindo de temperatura e aquela água que derreteu vai subir de temperatura até que todo mundo esteja na temperatura de
5 graus Celsius. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de exercícios de fixação. Até a próxima aula teórica.